E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai ver sobre o estudo dos radicais, tá? Também chamado raiz anésima, ok? Então aí, você tem aí algumas representações, tá? O que é uma raiz anésima? São os estudos radicais das raízes, né? Onde aqui você tem um índice, tá? E aqui você tem a base, tá? A base, ok? E quando você fala assim, raiz, você tem que esse A, o valor de A, que é chamado de radicando, né? Radicando, ele, ele geralmente é o resultado de algum produto. Por exemplo, aqui, vamos lá. Se eu tenho uma raiz quadrada de 4, eu sei que é 2, tá? E aqui, o que está aqui, ó, tá meio que invisível, é 2 que está aqui, por isso que é chamada raiz quadrada. Se eu pegar esse 2 e colocar aqui como expoente, eu vou obter o próprio radicando, tá? E aí, só título de conhecimento, mais importante é o que vem pela frente, tá bom? E a gente vai falar alguns casos. O primeiro caso aqui, quando eu não posso resolver uma raiz, que a gente chama de definição dos reais, tá? Então, primeiro caso, eu sempre posso resolver raízes quando o índice é par e quando o radicando é positivo, tá? Por exemplo, aqui 49 é positivo. O radicando sendo positivo, eu posso resolver tudo, tá bom? Então, sendo radicandos, então aqui, ó, dentro da raiz, sendo positivo, eu resolvo tranquilamente, não tem nenhum impedimento, e todos eles são definidos nos reais, tá? Eles são definidos conjuntos reais. Então, o que é conjuntos reais? Só conjuntos reais é o conjunto que envolve todos os números que existem, naturais, inteiros, racionais e irracionais, tá? Por exemplo, raiz de 49 é 7, raiz de 27,04 é 5,2. Aí você pode perguntar o que é isso aqui, né? Então, eu já explico sobre raiz de decimais. Aqui, ó, todos são positivos, então eu posso resolver, não tem nenhuma restrição. Tá, mas aí, essa questão das raízes de decimais. Vou explicar uma coisa aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. 0,04. Como é que eu resolvo uma raiz como essa? Eu vou tirar esse tempo aqui para resolver essa raiz decimal para te ensinar. Gente, assim, existe uma regra para você tirar a raiz de decimal, tá? Primeira coisa, tu vai esquecer os zeros e vai olhar só para o número. Aqui eu tenho 4, então eu sei que a raiz de 4 é 2. Primeiro passo você faz. Outra coisa, a cada duas casas dentro da raiz corresponde uma fora, tá? Então aqui, ó, uma, duas, uma. Pronto, resolvi. Por exemplo, aqui, ó, raiz de 0,0025. Pular. Vamos tirar essa raiz aqui, tá? Tô trabalhando com os decimais aqui para te ensinar a fazer isso aqui. Esquece os zeros. Qual é o número que você tem aí? Raiz de 25. Então é 5. A cada duas casas que tu contar aqui dentro, tu coloca um zero à esquerda ou uma vírgula. Então, uma, duas, um zero. Uma, duas, outro zero. E assim vai para os demais, tá bom? Pronto, resolvido. Aqui raiz de 729, raiz de 256, é 2, tá? E aqui é só para te explicar quando A é maior que zero, ou A é positivo, pode tirar todas as raízes sem nenhuma restrição. Agora, o que não pode? Quando A é menor que zero, ou seja, o radicando é negativo, você não pode tirar a raiz dele. Por exemplo, vamos lá. Você pode dizer assim, raiz de menos 4 é menos 2. Beleza. Será se é? Tá? Será se eu posso? Então, assim, gente, ó, preste atenção. Quando aqui for negativo, tá? Quando aqui for negativo, aqui dentro, e o expoente for um número par, você não pode resolver isso aqui, tá? Por quê? Vou te mostrar por quê. Entenda. O número que está aqui
é 2, tá? É o índice 2. Se eu pegar esse 2 e jogar ele como expoente aqui, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai gerar isso aqui, ó. Ele está dizendo que menos 2 ao quadrado, que esse 2 que é índice vira expoente, é menos 4. E isso é falso. Por quê? Porque menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos por menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, gente, não existe e nem pode se resolver, tá? Raiz de número negativo, tá? Raiz de número negativo com expoente par não é definido nos reais. Você não pode resolver. É a mesma coisa dizer que, por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Você pode dizer, é menos 2. Desculpa, peraí. Só uma correção. Raiz quarta. Deixa eu só apagar aqui. Raiz quarta de menos 16. Você pode dizer, você pode achar que é menos 2. Não é, gente, ó. Se eu pegar esse índice, jogar para cá, o que vai acontecer? Vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Olha só como vai dar diferente. Menos por menos mais, mais por menos menos, menos por menos mais. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Ó, gerou números diferentes. Era para ter gerado menos 16, então não tem como, tá? Então, vamos lá. Número positivo, você pode resolver tranquilamente. Número negativo, primeiro caso, tá? Você não pode resolver, não é possível resolver um número negativo, um radicando negativo com expoente par. Então, não é possível, tá? Segundo caso, quando o índice é ímpar, tá? Quando o índice é ímpar, então, você pode resolver, tá? Deixa eu olhar aqui. Certo? O índice sendo ímpar, você pode ter um negativo dentro. Quer ver? Aqui é possível. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8. Eu posso dizer que é menos 2. Aqui é possível. Então, quando aqui é ímpar e aqui é negativo, é definido no conjunto dos reais. Então, você pode resolver. O que você não pode resolver é número negativo aqui no radicando e o expoente e o índice par. Você não pode. Por que que eu posso aqui, ó? Se eu jogar esse índice para cá, ó, eu vou obter o radicando. Quer ver, ó? 1, 2, 3. Vamos lá. Menos por menos mais, mais por menos menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, ó, deu igual. Então, aqui, você pode. Tranquilo? Então, pronto. Aqui, sendo radicando negativo expoente ímpar, ok. Agora, se aqui for negativo e aqui for par, não pode. Tranquilo? Pronto, esse é o primeiro e o segundo caso. Gente, agora vamos para uma parte muito importante, que é a questão das propriedades dos radicais. Aqui eu já expliquei, né? O índice, o radicando aqui, não vou perder muito tempo com isso, tá? Vamos para as propriedades. Gente, a primeira propriedade, ela fala muito sobre a questão de... Ó, deixa eu só dar um zoom aqui, tá? Ó, diz aqui, vou deixar mais claro aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Índice n com a elevado a n é o próprio a. Ou seja, quando você tem um índice igual ao expoente, simplesmente você corta e joga o radicando para fora. Você extrai, tá? Por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 10 terceira. Cortou, cortou.
10 para fora. Raiz quinta de x mais 3 elevado a 5. Ó. Cortou, x mais 3 para fora. Tranquilo? Exemplo. Raiz aqui, aqui e aqui. Corta para fora. Então, isso se refere à primeira propriedade. Você simplifica o índice e o expoente sendo igual, você corta e joga para fora. Tá, mas nós temos um problema. Quando eu tenho um número que não está pronto, por exemplo, o 32 não está pronto, o que eu faço? Você vai para o MMC, tá? MMC. Eu quero que você lembre 2, 3, 5, 7. Vamos lá. Vamos tirar o MMC de 32. Tranquilo? Vamos lá. É pago, né? É, porque terminou em 2, então pode ser por 2. 32 por 2, 16. 16 é par, dá por 2. Metade de 16, 8. 8 é par, dá por 2. Metade de 8, 4. 4 é par, dá por 2. Metade de 4, 2. Ainda dá por 2, que dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Você observou que o 2 repetiu 5 vezes. Então aqui, ó, raiz quinta de 2 elevado a 5. O que foi que eu fiz aqui? Eu decompus em fatores, eu fiz a decomposição em fatores primos do 32 e eu gerei um expoente igual ao índice para eu poder, ó, cortar, colocar o 2 para fora. É a mesma coisa, ó. Raiz cúbica de 27. Vamos lá. 27. 27 é ímpar, não pode ser por 2, mas pode ser por 3, porque está na tábua de 3. 27 por 3 dá 9. Aí 9 ainda dá por 3. 9 por 3 dá 3. Ainda dá por 3, que dá 1. O 3 foi multiplicado 3 vezes. Então, aqui vai ficar ó, raiz cúbica de 3 a terceira. Ó, igualei, cortou, jogou para fora. Então, quando não tiver pronto esse número, tu tem que tirar o MMC. Tranquilo? Para tirar isso aí, beleza? Então, você vai fazer isso do mesmo jeito. Segunda propriedade, eu diria que é chamada propriedade da simplificação, tá? Vou colocar esse número bem aqui, ó. O que você vai fazer aqui? O que diz aqui, ó? Aqui, você observa que ele dividiu por um número P aqui e dividiu por um número P aqui. Ele pega o índice, divide por um número e o expoente também divide pelo mesmo número. Por exemplo, aqui. Vamos lá. Isso daqui. Raiz oitava de 10 elevado a 8. Aqui é par, aqui é par. Usa lá aqueles números lá. 2, 3, 5, 7, 11. Como aqui é par, os dois é par, eu posso dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Então, continua aqui, ó. 8 por 2, 4. 8 por 2, 4. Vamos continuar dividindo. Aqui é par e aqui é par. Aqui, aqui e aqui. Então, por 2 e dividir aqui também por 2. Então, fica raiz quadrada, 4 por 2, 2. Nem vou colocar o 2, porque eu sei que tem um 2 invisível aqui, tá bom? 4 por 2, 2. Pronto, ficou isso aqui. Aí você, mas por que você não colocou o 2 aqui? Posso colocar, mas não é obrigado não, tá? Então, aqui o 2 aqui. Então, simplifiquei. Por que eu não posso mais simplificar, gente? Porque lá no início, deixa eu só te mostrar uma coisa. Lá no início, ele diz que n, tá? Esse índice, pessoal, ele tem que ser maior do que 1. Ele não pode ser 1 aqui, não. Então, por isso que eu não posso simplificar até 1, certo? Tranquilo? Pronto, né? E foi, né? Pronto, a segunda propriedade é a questão da simplificação. Você tem que simplificar para o mesmo número, tanto o índice como o expoente. Vou pegar aqui, ó, raiz, aqui, sexta de 4. Pronto. 2 elevado a 4. Então, vou lá. Aqui é par, eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 2.
Aqui vai ficar 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. Simplifiquei. Tranquilo? Então, é só para simplificar a segunda propriedade. Terceira propriedade é bem tranquila, gente. Ó, por exemplo, se eu tenho aqui 2, aqui 3, aqui 4. Aqui, gente, parece muito aquela potência de potência, né? Eu diria que aqui é a raiz de raiz. O que você vai fazer aqui na terceira propriedade? Você só vai multiplicar, gente, ó. 3 vezes 4, 12. Ó, 12 aqui, repete o radicando aqui. Tranquilo? Ó, aqui, né, 2. E aqui, né, 2, invisível, entendeu? É 2, 6, ó. Certo? Aqui, ó. 5 vezes 3, 15, ó. Aqui, 2 vezes 2, ó. 2 invisível com 2 invisível. 2 vezes 2, 4, ó. E 10. Então, tranquilo, a quarta propriedade. A quinta propriedade é aquela que você dá raiz para todo mundo, né? Por exemplo, aqui, de um produto, tá? O que você vai fazer? Você dá raiz para 4 e raiz para 25, certo? Por exemplo, aqui, raiz cúbica de 2 vezes 5. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Pode ser assim também, ó. Raiz cúbica, por exemplo, de x, y. Pessoal, esse x e esse y estão multiplicando. Então, o que você vai fazer? Vai dar raiz para todo mundo, ó. Raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de y. Então, dá raiz para todo mundo. Só isso é a quarta propriedade, tranquilo? Quinta propriedade, bem parecido com a quarta. Só que aqui é uma divisão, tá? Então, vamos lá. Vou pegar isso aqui, depois eu resolvo isso aqui. Ó, raiz onda de 3 sobre 7 dá raiz para 3, dá raiz para 7. Aqui, pessoal, é bem diferente. Por quê? Porque aqui você tem duas raízes exatas, então é só você resolver ela. Aqui dou raiz para 25, dou raiz para 9. E eu sei que a raiz de 25 é 5. E eu sei que a raiz de 9 é 3. Então vai ficar 5 sobre 3, tá? A mesma coisa aqui, ó. Raiz de 4 sobre 100. Dou raiz para 4, dou raiz para 100. Aqui vai ficar raiz de 4, 2. Raiz de 100, 10. Posso até simplificar isso aqui, viu? Que não é pai, aqui não é pá. Ó, por 2, 2. 2 por 2, 1. 10 por 2, 5. Viu? Você aqui, você dá raiz para cada um numa divisão. Só isso. Então, igual a propriedade. Beleza, gente? Gente, por fim, a gente vai aprender aqui um assunto muito importante, que é a simplificação de radicais. Eu chamo isso aqui de distribuição, tá? Então, o que você observa aqui, tá? É bem parecido com a primeira propriedade. Acho que é a primeira propriedade, né? O que acontece? Ó, gente. Aqui tem um 2, tá? Esse 5 está elevado a 2. Então, como ele tem o índice que é igual ao expoente, você corta e ele vai para fora. 5 raiz de quem sobrou. Quem sobrou? 7. Tá? Vou só explicar o mais fácil, por exemplo. Aqui é a primeira propriedade, Felipe. Ó, esse aqui é raiz cúbica. Esse aqui tem um índice, um expoente igual, e esse aqui também. Então, ele vai para fora multiplicando. O 3 vai para fora, tá? E o 7 vai para fora. Sobrou quem? Sobrou raiz cúbica de 2. Então, multiplica 3 vezes 7, 21, raiz cúbica de 2. Vamos botar isso aqui, certo? Então, aqui, ó, quem tinha expoente igual a índice, eu cortei, e ele vai para fora multiplicando. Aí, bota aqui em cima. Tá, mas aí nem sempre é assim. Pode vir da seguinte forma. Vou mostrar aqui as formas. Por exemplo, aqui. Raiz cúbica de 3 elevada a 8. Gente, ó. Vamos lá. O que você vai fazer aqui? Digamos que eu peço para simplificar. Tu vai distribuir isso aqui, tá? Olha só. O que você vai fazer? Tu vai pegar esse expoente
e vai deixar igual o índice até somar 8. Você usa aquela propriedade das potências mesma base. Repete a base, somos expõe. Então, né, 3. Então, tem que ir fazendo 3 até completar 8. Então, vai ficar ó, 3 elevado a 3, 1. 3 elevado a 3, 2. 3 mais 3, 6. Então, falta 2 para 8. Então, esse corta, esse corta. Esses dois vão para fora multiplicando. Vai 3 vezes 3. Raiz de 3 ao quadrado é o quê? 9, né? Então, 3 vezes 3 dá 9, raiz de 9. Na verdade, a raiz de 9 é 3, né? Então, seria 9 vezes 3, que dá 27. Vamos pegar outra aqui que não seja assim. Por exemplo, de raiz de 3 elevada a 7. Pronto. Então, aqui é 2. Então, vou fazer 2 até completar 7. Então, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. 2 e 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Ó, completou. Então, esses que tem 2 cortos, vai todo mundo para fora. 1, 2, 3. Raiz de quem sobrou? 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Raiz de 3. Pronto. Vamos ver outro caso. Ah, mas se pega assim, raiz de 48. Eu quero que você simplifique. Sinto muito, aí você vai ter que ir para o MMC. Olha só, vamos lá. 48 é par, né? Dá por 2, que dá 24. Dá por 2, que dá 12. Dá por 2, que dá 6. Dá por 2, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então, aqui, se você observar, tem 2 elevado a 4 vezes 3, né? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai deixar esse expoente aqui igual a 2 até fazer 4. Então, vem bem para cá. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Já fez 4, não foi? Vezes 3. Então, como aqui é 2, então, esse corta. Os dois vão para fora multiplicando. 2 vezes 2, raiz de 3. Então, vai dar 4 raiz de 3. Pronto. Essa é a simplificação que você vai ter que fazer, beleza? Vamos ver outra aqui. Ah, se vir assim, raiz de 3 elevado a 5 vezes vezes 2, raiz de 3. Pronto. Aqui tem 2, né? Então, vou ter que distribuir isso aqui. Vamos lá. Distribuir. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Fez 5, né? Vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Né? Porque fez 3 aqui, ó. Então, os que for igual ao índice, aqui, eu corto. 1, 2. Então, esses dois aqui vão para fora. Esse aqui também vai para fora, multiplicando. Vamos ver quem sobrou. Sobrou 3 vezes 2, né? Que sobrou. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, 18 raiz de 6. Tranquilo? Então, gente, essa parte da simplificação é você fazer essa distribuição. Tranquilo? Pronto, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Tá? Curtam o vídeo, tá? Revejam mais de uma vez, tá? Caso tenham alguma dúvida. E até a próxima aula, se Deus quiser. Bom, tchau. Fique com Deus.